Bom, só para a gente finalizar aqui, eu fiz essa primeira parte e seria interessante aqui só para a gente, depois que fizer o desenho completo da planta, você pode fazer a protusão, que a gente iniciou como uma protusão, ou você pode fazer por parte. Por exemplo, essa parte aqui que já finalizou, eu falei lá no início que a gente precisa fechar, fazer um desenho que fica fechado. Então aqui eu iniciei o desenho, fui fazendo as linhas até chegar a um ponto que ela concluiu aqui. Então esse é um bloco fechado, aqui uma parte que está fechado o desenho. É claro que agora eu vou fazer uma outra parte do desenho que é separada dessa. Então é um outro bloco, mas ele também tem que estar fechado nele lá, ele vai estar, né, iniciar e terminar a linha no mesmo ponto. Então eu fiz um desenho fechado, agora eu posso fazer, dar o return aqui em cima, no canto superior aqui, esquerda, e clicar aqui em return, e eu vou fazer a extrusão aqui, né? Então aqui, ó, é como se eu fosse levantando as paredes, ó. Então eu vou diminuir um pouquinho aqui, ó. Então eu fiz o desenho da base aqui, da planta baixa, né? Usei o plano top aqui, que é o da vista superior, e aí agora eu posso definir aqui a altura das paredes, né? Então, por exemplo, como eu estou usando como medida aqui os milímetros, né? Eu posso me basear também na altura da parede, também em milímetros, 270, vamos supor, um pé direito, né, que é a altura do chão até o teto, até o forro, o que a gente chama de pé direito, de 2,70 metros. Então eu estou fazendo aqui como 270 milímetros, tá? 270. Aí eu dou Enter. E aí, né, mesmo que eu suba ou abaixe aqui, ele não vai alterar. Então eu dou um clique só para finalizar o comando. Aí vou dar um fit, vou clicar aqui no fit aí. Aí eu tenho aqui, né, como se eu tivesse levantado as paredes da casa. Tá? Depois, quando a gente estiver fazendo o desenho do projeto, aí a gente vai ver de novo como se estivesse na planta baixa lá. A gente vai ver só a parte de baixo, que é essa base aqui, o desenho dessa base. Tá? Mas aqui tem projetos que foram feitos por alunos que depois eles fizeram até para efeito de só para constar assim que acabaram incrementando mais o desenho, fizeram o desenho das janelas, né? Depois eu vou localizar as janelas aqui. Então fizeram o desenho de janela, as portas aqui. Poderia ter feito a parede aqui, se eu tivesse feito, concluir aqui, né, a parte de cima da porta e assim por diante. Então dá para fazer bastante detalhes aqui se a gente quiser. Mas aqui, a princípio, por exemplo, nesse cômodo aqui, que lá na planta é a sala, ele já estaria uma parte dele aqui já concluída. Tá? Aí eu iniciaria para fazer o restante da casa, o restante da planta da casa. Então, quando faço uma protusão aqui, para eu salvar, eu tenho que fazer a protusão, né? Chegar nesse ponto aqui, então clicar aqui no Finish, né? Para concluir aqui essa parte, e aí eu posso salvar. Se eu fizer só aquela parte da base aqui e tentar salvar, aí eu não consigo salvar, né? Na verdade fica incompleto. Então eu tenho que concluir essa etapa para depois salvar. Então aí eu venho aqui e salvo, né? Clicar aqui no disquetinho aqui para salvar. Aí ele abre uma janelinha aqui que eu poderia colocar aqui, por exemplo, descrição, título, colocar informações aqui, né? Por exemplo, quem é o autor aqui é o nome do computador, posso alterar o nome, posso colocar aqui comentários e tudo mais, tá? Né? Aí depende muito se você quiser colocar informações no arquivo do projeto. Então tem várias informações aqui.
Aqui às vezes a gente acaba nem colocando nada aqui, a gente só dá um OK e aí ele vai abrir a tela para eu colocar na verdade o nome do arquivo. Aí eu vou colocar aqui para salvar na pasta para depois a gente continuar o trabalho. Tá? Então escolhi a pasta onde eu quero salvar, aí eu vou dar um nome aqui, planta 1. E aí salvar o arquivo. Quando eu quiser retornar novamente, aí se eu quiser continuar fazendo, eu posso continuar editando, fazendo o restante da planta baixa. Então, para continuar no caso aqui, basta eu clicar aqui em protusão e aí escolher de novo lá o plano top novamente. Tá? Aqui clico no plano top. Claro que agora eu tenho que diminuir aqui. Eu vou diminuir um pouco através do botão de rolagem do mouse aqui, eu vou rolando aqui. Então eu tenho que continuar agora a planta, né, fazendo da parte aqui o que está faltando. Tá? Então aí vocês podem, se for o caso, fazer. Depois eu vou finalizar a planta para a gente fazer a sequência aí, né? Porque esse primeiro passo seria fazer a planta. Então faço com todos os detalhes, faço todas as paredes aqui para depois a gente ir para a próxima etapa, analisando, aí começar a analisar as áreas dos cômodos, fazer os cálculos para dar continuidade ao projeto. Aí nós vamos ver numa próxima etapa. Então aqui, depois eu concluo o projeto aqui. Então, um return, né, como se eu tivesse cancelado esse processo. E aí posso, já está salvo aqui, mas vou dar um salvar novamente, só para finalizar. Tá? Então, a ideia é fazer a planta completa para a gente poder partir para a próxima etapa. Com a planta que eu vou fazer a próxima etapa. Depois que eu faço a planta aqui, salvei, né? Já salvei na verdade a gente fez aqui usando o Solid Part. Aí eu vou, posso minimizar aqui, não fechar, né? Tanto faz, se quiser fechar também. Mas aí eu vou abrir o ambiente Drawing. Vou abrir aqui o Drawing para ir para a próxima etapa. Tá? Eu vou abrir a planta lá no Drawing. Certo. Então aqui, ó, agora eu tenho a folha do desenho. Como se fosse a folha do meu projeto, onde eu vou colocar as informações, como está definido lá no resumo que eu passei para vocês, onde vai constar aqui o nome do projetista, as informações do projeto, o local da residência e tudo mais. Então, eu vou abrir o arquivo, a planta aqui agora. Então, eu vou selecionar aqui, ó, Drawing e Wizard. Tá? E aí eu posso escolher aqui, ele já vai abrir aqui para mim a planta, onde está salvo lá. Então, eu clico aqui, verifico, essa planta mesmo que eu quero. Estou só mostrando o passo aqui, a planta não está completa ainda, mas eu estou mostrando aqui já essa primeira etapa, né, para a gente ganhar tempo. Então, selecionei aqui essa planta mesmo que eu quero, eu clico aqui em Open. Aí, essa primeira janela aqui é só clicar em Next. Na segunda janela, eu vou selecionar aqui Front e Next. Aí aqui, eu poderia escolher aqui, eu quero a vista superior, vista lateral esquerda. Aliás eu fiz uma coisinha que não era para ter feito, não é o front aqui. Como eu fiz o desenho no top, eu quero só o top como referência, então eu vou selecionar aqui o plano top que vai ser a referência para mim. E aí dou um Next. Então essa seleção aqui do meio, esse desenho aqui do meio, que vai ser a referência, ela não tem nem como selecionar, ela já é pré-selecionada. Então por isso que eu tive que selecionar o plano top lá, para que ele seja esse aqui de referência. Aí eu poderia selecionar qualquer outro aqui, que seriam vistas
laterais, superiores, né? Aí depende. Então, no caso, como eu usei a base do top, eu vou usar ele como referência. E aí é só dar um finish aqui. Eu não vou selecionar mais nenhuma vista. A única vista é a vista do plano top que eu selecionei. Então eu dou um finish. E aí vou posicionar aqui, ó, se a planta estivesse completa, né? Eu selecionaria aqui, aí ele colocaria a planta completa. Aqui ele colocou só a planta do cômodo que eu desenhei, porque eu só fiz essa parte até agora. Estou só dando um exemplo, né, mostrando aqui o passo que a gente vai fazer agora. E aí, depois eu vou mostrar, eu vou fazer a planta completa, e aí a gente vai ter aqui, aí, quando puxasse aqui, ela teria a planta completa aqui da residência, né? Aqui, no caso, ele ficou ocupando a folha toda. Se eu quiser mudar a folha aqui, eu posso vir aqui embaixo, clicar aqui onde está escrito Sheet 1. Eu clico com o botão direito e venho em Sheet Setup. E aí seleciono aqui, ele está usando o formato A2, eu ainda tenho o formato A1 e A0. Eu tenho que escolher aqui ele está no A2 Wide. Aqui, ó, A2 Wide. Wide seria no plano, no formato paisagem, que é horizontal. E o Tall seria na vertical. Então a folha ela tem que estar fica mais adequado aqui, normalmente a gente faz no plano horizontal. Então eu vou colocar aqui vou usar aqui o Wide A1 Wide. Tá? A1 Wide seria o formato A1. E vou também aqui clicar no background, né? Porque o background é a moldura. Senão ela vai ficar pequena aqui, a folha, ele aumentou a folha, mas o background ainda está pequeno. Então eu venho aqui e coloco também A1. Tá? E aí dou um OK. Aí tá lá. Aí eu tenho agora, né, posso mover aqui e colocar esse desenho melhor posicionado aqui. Vou dar um Fit aqui de novo. Sempre que eu quiser enquadrar a imagem, ó, eu seleciono o comando Fit. Que tem do lado da mãozinha lá. A mãozinha é para ir puxando, né? Eu clico, seguro o botão do mouse e vou puxando onde eu quero ver. O Fit é para enquadrar toda a imagem. Tá? Esse aqui, né? O Fit. Tá? Então ele enquadrou aqui e aí eu tenho a visão completa da minha folha de desenho. Então, do meu projeto. Aí depois a gente vai ver aqui que a gente vai ter que ter um espaço lateral ou embaixo para desenhar fazer a legenda que a gente chama, né, que são os símbolos que são utilizados no projeto. Então, inicialmente aqui é só um exemplo de como eu faria, tô fazendo aqui, né? Posso diminuir aqui, eu consigo, se eu diminuir aqui eu corto o desenho. Né? Não dá pra gente diminuir o desenho. Quero diminuir, não dá para fazer essa diminuição. Então, aí vou fazer o que? Vou salvar essa parte, esse que foi feito aqui até agora, aqui no Drawing. Né? E quando eu clico aqui em salvar, ele já coloca aqui para mim, ó, o mesmo nome que eu usei lá para a primeira parte que eu fiz no Solid Part. Tá? Então é planta 1, só que agora a extensão é DFT porque ele está salvando aqui no Drawing. Tá? Então, esse formato aqui. Aí é só clicar em salvar. E aí o trabalho até agora está salvo. Depois, então, aí é outra etapa que a gente vai desenvolver. Tá? Então estamos fazendo passo a passo. Depois, né, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu posso ir repetindo, posso ir refazendo algumas partes aí para ir tirando as dúvidas. Tá? Então, como a gente vai fazendo passo a passo o projeto? Tá? Usando um aplicativo de desenho. Esse é o nosso objetivo aí.